muito. Fala sobre o Alan Turing, que foi um homem que... No seguimento do L, eu vi também o Still Alice, que também é baseado em factos reais. É baseado em factos reais também, que nos conta a história da Alice, que é uma mulher com 50 anos, que ela é professora de linguística e ela dá várias palestras sobre isso, e um dia numa palestra ela acaba por se esquecer de uma palavra e a seguir a isso ela acaba por se esquecer dos sítios, ela gosta muito de correr, começa por se perder e essas coisas todas, e ela acaba por ir fazer uma consulta com psiquiatra, não é psiquiatra, é com um neurologista, deve ser, pronto, com aqueles médicos do cérebro, não é? E ele acaba por lhe diagnosticar Alzheimer, e numa fase muito precoce, e Alzheimer genética, ou seja, aquele Alzheimer que passa de pais para filhos. E ela fica muito espantada, porque ela é uma mulher com 50 anos, ela é professora, está no auge da sua carreira, está bem na vida, com o marido, com os filhos, essas coisas todas, e ela acaba por ir perdendo as coisas aos poucos. E é um filme muito interessante do ponto de vista de repente nós temos tudo à nossa volta, todas estas nossas informações, caras, nomes, sítios, lugares, músicas, e de repente aos poucos nós vamos perdendo as coisas. É bastante curioso. Deve ser tão aflitivo não nos lembrarmos de nada à nossa volta. É sério, deve ser das piores coisas. E este filme então tocou-me muito, porque nos faz refletir. Eu acho que os filmes que nos fazem refletir são muito importantes e faz-nos refletir sobre coisas que nós às vezes achamos tão banais e tão triviais, e de repente perdê-las da nossa memória deve ser assim das coisas, não sei, deve ser uma coisa muito complicada. E depois ali para além disso aborda também o tema da família e de como é que a família reage ou não à doença. Ela depois no fim, ela tinha uma filha que não era tão presente na vida dela, portanto é um filme também muito interessante do ponto de vista familiar e como é que a família aceita ou não a doença. Portanto, é um filme que eu recomendo muito que vejam, e a Julianne Moore ganhou o Oscar para melhor atriz, que foi bastante merecido também, porque ela também teve um desempenho muito bom. Depois eu vi o Begin Again, que é um filme sobre música, mais uma vez, e estava nomeado para melhor canção original, e eu devo dizer que foi um dos últimos filmes que me arrebatou de início ao fim, pela história, mas principalmente pela ideia que o produtor musical teve para gravar o CD da atriz principal, vamos dizer assim, que foi gravar um CD na rua. A banda sonora, todo o filme à volta, tudo aquilo que eles fizeram para gravar as músicas, tudo. Eu acho que é um filme tão bonito. Contando a história de um casal que gosta muito de música e que um dia mostrou o trabalho a uma editora, e a editora gostou muito e colocou uma das músicas no filme, e as músicas acabaram por ser um sucesso, e eles então são levados para Nova York para gravar o CD e fazer uma tour. Mas quem vai gravar é o homem do casal, que é interpretado pelo cantor de Maroon 5, que eu não sei o nome, Adam Levine, acho que é assim. A namorada, que é interpretada pela Keira Knightley, ela vai com o namorado, não é, para o acompanhar, mas vê que o namorado cada vez está mais afastado dela, e ela acaba por ficar bastante triste até o dia em que ele a deixa, e ela então fica um bocadinho à nora sem saber o que acaba de fazer em Nova York, visto que ela não está lá a fazer nada. E então há um dia em que ela vai a um bar com um amigo e acaba por cantar, e há esse produtor de música que acaba por perceber que está ali um grande talento e acaba por a chamar para gravar esse CD na rua, porque eles não tinham dinheiro para gravar, porque ele depois também já... pronto, tem que ver o filme para perceber porque é que eles vão gravar o CD na rua, mas é sério, é um filme lindo do início ao fim, porque eu acho que traz mesmo à tona a essência da música, aquilo que é a música, que é principalmente gostar de cantar, gostar de tocar, seja onde for, com o que for. Eu acho que é isso que nos traz a essência da música, que é aquilo que eu acho que nos deve mover quando nós gostamos de música, que é amar a música simplesmente e não cheia de efeitos e cheia de artifícios, porque eu acho que isso é que é o mais bonito. Foi mais delicioso de ver de início ao fim e eu recomendo muito. Depois eu vi o Boyhood, e devo dizer que eu também não gostei muito do Boyhood. O Boyhood conta-nos a história de uma família. Principalmente nós vamos acompanhar o crescimento do rapaz, não é? Que ele, no início do filme deve ter aí uns 5, 6 anos, e vamos acompanhá-lo até à entrada na universidade. Para além disso, nós vamos acompanhar toda a dinâmica familiar, a mãe a casar 2 vezes, a divorciar-se 2 vezes, ele a conhecer as primeiras namoradas, tudo aquilo que leva ao crescimento e aquilo que leva às famílias ao longo dos anos. O filme é basicamente mesmo o crescimento da família ao longo dos anos. E foi isso que eu não gostei no filme, que eu estava à espera de uma coisa mais
pungente, estão a ver, e acabei por encontrar um filme bastante normal. E foi isso que eu não achei que estivesse assim tão à altura. Uma coisa é certa, realizar um filme durante 12 anos não é fácil, interpretar um filme durante 12 anos não é fácil, porque se eles gravassem 1 a 2 vezes por ano, eles tinham que, eles tinham que ter a mesma essência, todas as vezes que gravassem, e ser a mesma personagem, e é muito difícil quando nós gravamos um filme, eu sou uma atriz, quando se grava um filme durante 2, 3 meses, eles todos os dias têm aquela personagem, todos os dias interpretam aquela personagem. Quando se interpreta um filme por 12 anos, é bastante complicado. E, portanto, tiro o chapéu a todos os atores, produtores, realizadores, tudo que participaram neste filme e que fizeram com que o filme fosse bom do início ao fim, ou seja, tivesse a mesma linha e tivesse a mesma carga do início ao fim. No entanto, achei que foi um filme bastante normal e, não sei, eu não gostei assim tanto como estava à espera de gostar ou como achava que iria gostar. E, portanto, eu recomendo que vejam pela qualidade em si artística, mas não tanto pelo roteiro nem pela história, porque eu não achei grande piada. Depois eu vi Birdman, que foi aquele filme que eu não gostei lá muito. O Birdman conta-nos a história de um homem que um dia interpretou o Birdman, um filme de Birdman, e que foi bastante famoso nessa altura, mas que depois desse hype todo acabou por deixar de ser tão conhecido ou de ser tão conectado com aquela personagem. Ele queria deixar de ser tão conectado com aquela personagem e passar a ser um ator reconhecido por aquilo que ele era. E então nesta fase da vida ele está a produzir e a fazer uma peça de teatro e o filme é baseado nisso. Eles estão a fazer a peça de teatro, têm que ver se a peça de teatro é ou não bem recebida, têm que interpretar bem, e tudo se passa naquela dinâmica do teatro e do dia-a-dia da preparação, ensaios, tudo de uma peça de teatro. Por um lado eu gostei do filme, da história em si, por outro eu estava à espera de uma coisa muito mais grandiosa, não sei eu sinceramente não sei o que é que estava à espera do filme, para ele me desiludir tanto nesse aspecto, porque eu própria não sei se estava à espera que o filme tivesse mais ação, que fosse mais grandioso. Sinceramente não vos posso dizer assim o que é que eu estava efetivamente à espera. O que é certo é que houve uma parte de mim que até gostou do filme e houve outra que não lhe achou assim tanta piada, mas eu não vos consigo explicar muito bem porquê. Eu acho que é daqueles filmes que tem que se ver para ver se gosta ou não, e eu infelizmente não gostei assim tanto como estava à espera. Depois eu vi Selma, que nos conta a história de um acontecimento que aconteceu na cidade de Selma. Na altura do Martin Luther King, ele lutou muito pelo direito dos negros ao voto, e nessa cidade havia algumas reivindicações de negros que queriam votar, e então o Martin Luther King decide fazer uma marcha com os negros que tinham que atravessar uma ponte para ir para outro sítio, que eu agora não me recordo o nome. Na altura isso aconteceu, que eles, a primeira vez que fizeram a passagem da ponte, existiram bastante mortos, que a polícia investiu sobre eles. E depois, o filme é essencialmente a chamada de atenção sobre a discriminação e o racismo que existe sobre os negros, e aquilo que acontecia naquela altura era um escândalo, porque existiam os negros que eram cidadãos americanos e os cidadãos americanos podem votar, e eles, por serem negros, mesmo sendo cidadãos, não podiam votar. E então, na altura, o Martin Luther King lutava muito por isso, e nessa altura ele lutava muito por mostrar às pessoas o que é que a polícia e o que é que os políticos faziam aos negros, efetivamente. Nessa primeira vez que eles passam a ponte, a polícia totalmente investe sobre os negros e acaba por bater, matar, maltratar imenso, e isso acaba por passar na televisão, e existem muitos brancos que acabam por apoiar os negros. E então, na segunda vez que eles vão passar a ponte, existe uma multidão de gente que vai desde negros, brancos, padres, freiras, tudo vai ali, e acaba por mostrar ao mundo que tem que se deixar de fazer esse tipo de racismo. E eu achei muito curioso, este filme foi nomeado numa altura em que isso do racismo está outra vez muito em alta na América, naquela questão da morte dos polícias e na morte daqueles negros que foram mortos por diversas razões, agora na América. E, portanto, é um tema bastante atual, continua a ser um tema bastante atual, e por isso eu gostei muito do filme. Não sabia da história, não é? Mais uma vez eu não sabia desta história, portanto eu gostei muito do filme, recomendo muito que vejam, é um acontecimento histórico importante, não só para a América, mas para todo o lado. E, portanto eu gostei muito e recomendo muito a Selma. Depois já vi também Sniper Americano. Sniper Americano é um filme que conta a história do Chris
qualquer coisa. É um homem que se alistou no exército americano depois do 11 de setembro, porque ele era um homem bastante patriota e gostava muito de ajudar a América a combater quem lhe fez mal, então ele decide ir para a guerra já mesmo, acho que depois dos 30 anos. E, portanto, ele alista-se e vai para o Iraque durante 4 expedições. Ele acaba por, entretanto, casar, ter filhos e, portanto, durante essas 4 expedições que ele vai. Ele é um militar bastante diferente do normal. Ele é daqueles que gosta da guerra, que foi porque quis. Ninguém o obrigou a ir, ele foi porque quis. E ele tinha como único objetivo proteger os americanos. Ou seja, tudo aquilo que ele visse que iriam atacar os americanos, seja se fossem crianças, mulheres, homens, tudo o que fosse, ele matava. E, portanto, ele não tinha essa coisa de matar qualquer pessoa que fosse. Existiram, claro, algumas coisas que ele não gostou de ver lá, inclusive pessoas locais lá ou aí mesmo eles próprios, e, portanto, ele movia-se por uma sede de vingança de quem quisesse maltratar ou matar os americanos. O filme é bastante bom, eu gostei muito, eu digo-vos, gostei muito do filme, por nos mostrar esse outro lado da guerra e daquelas pessoas que vão porque querem e que se movem por o instinto de matar tudo aquilo que faça mal. São pessoas muito patriotas e, portanto, eu gostei muito do filme, achei que o filme estava muito bem feito e não estava à espera nada como o filme acabou, porque mais uma vez eu não conhecia a história desse senhor. Foi bastante recente. Não é fácil mesmo para quem quis ir mesmo para a guerra e para quem aquilo para ele foi uma das experiências mais positivas que ele teve na vida. Não é fácil depois vir de lá e encontrar com o mundo real, vem-se com traumas, o mundo não é igual e aquilo que ele viu, presenciou e principalmente fez para ele, mesmo ele tendo querido fazer aquilo, não é fácil lidar com tudo isso e ele também veio com alguns traumas e com algumas mazelas, mas também é importante para quem foi à guerra também este tipo de filmes, porque faz ver que, por exemplo, ajudando outros, estando em contacto com outras pessoas que também lá estiveram, também é muito bom e muito importante. Depois de Sniper Americano eu vi os 2 filmes de animação. O primeiro que eu vi foi o The Box Trolls, que é um filme bastante engraçado. Já era um filme que eu estava com bastante curiosidade há algum tempo. O The Box Trolls conta-nos a história dos Box Trolls, que são monstros das caixas. No início do filme há um homem que coloca um bebê dentro de uma caixa e que o envia para os Box Trolls, para que os Box Trolls tomem conta dele. E os Box Trolls, como não sabem falar, os nomes que eles dão uns aos outros são os nomes que estão nas caixas deles. E a caixa do bebê era o Eggs, era ovos. Então ele ficou o Eggs para o resto de sempre. E então, o que é que os Box Trolls fazem? Eles vêm ao topo eles vivem nos esgotos, então eles vêm ao topo e procuram por coisas velhas e coisas que os sirvam a construir outras coisas. E eles vêm tipo em expedições noturnas e depois voltam para o seu cantinho. Na altura em que o Eggs já tem idade suficiente para sair, ele vai com eles. Ele também procura isso e para inventar coisas. Só que eles vivem na cidade do queijo, ou na terra do queijo, e o presidente da Câmara não... desde que esse bebê foi levado, que eles pensam que os Box Trolls comem bebés. E então eles sentem-se ameaçados por eles, e o presidente da Câmara incumbe um homem de os apanhar a todos. E é isso que ele tem feito durante a vida dele, que é apanhar os Box Trolls. Até que o Eggs percebe-se que isso não está certo, porque eles afinal não comem bebés, e então ele vai na luta por reaver os Box Trolls e por mostrar às pessoas que eles não são más pessoas. É um filme bastante bonito e bastante divertido, há lá partes bastante estranhas, mas no entanto é um filme muito bonito e que eu recomendo a todos que vejam. Por ter sido assim o primeiro filme que eu vi, era o que eu queria que ganhasse o Oscar, porque eu pensava que quem ia ganhar o Oscar era How to Train Your Dragon 2, mas não, quem ganhou foi o Big Hero 6, que foi também o filme que eu vi de seguida. Nos conta a história de um rapazinho que é um gênio e que constrói robôs, participa em lutas de robôs e ilegais, está à frente. E o irmão também é assim meio um gênio, mas que estuda numa escola própria para isso, para desenvolver robôs, essas coisas todas. O irmão acaba por morrer num incêndio e ele vai como que perseguir o sonho que o irmão tinha de desenvolver o Big Hero, que é o robô que o irmão estava a desenvolver para ajudar as pessoas na sua saúde, mas que depois o irmão acaba por desenvolver e por trabalhar e torná-lo um herói. E o filme é bastante divertido porque também vai em busca mal da história, e portanto é um filme da Disney, um bocadinho mais futurístico do que o normal, mas também é um filme muito divertido de ver e que
pronto, ganhou o Oscar e por um lado mereceu, por outro eu achei que se calhar havia outros que mereciam mais, não sei. Depois eu vi o The Judge e eu devo dizer que adorei este filme. Outro filme que eu adorei simplesmente, que eu se calhar acho que não teve assim tanto hype como a maioria dos filmes, mas que eu gostei muito. Conta-nos a história de um juiz que teve 3 filhos. Um deles é advogado, o outro trabalha lá na loja local e o outro tem uma pequenina deficiência mental, eu acho, acredito que seja uma coisa bem superficial, mas que pronto, que o dificulta em algumas coisas. Eles viviam no interior da América, mas o que é advogado hoje em dia chateou-se com o pai e decide vir para a grande cidade e... Chateou-se não, acho que andava por maus caminhos e acabou por vir para a grande cidade, tirar o curso de Direito e exercer, e ele é assim um daqueles advogados meio durões, estão a ver que são duros. E então, há um dia que ele está no tribunal e recebe uma chamada de que o pai tinha sido... que a mãe tinha morrido e ele volta para a cidade natal. E é aí que as coisas começam a desenrolar. O pai, nessa noite, como está bastante mal com o falecimento da mulher, acaba por sair de casa, ir à mercearia comprar ovos e acaba por supostamente atropelar um criminoso que ele acabou de tirar da cadeia e que ele tinha condenado à cadeia há uns anos. O pai é o juiz da cidade, é o The Judge. É o juiz da cidade e é um juiz que toda a gente respeita porque é o juiz da cidade e ele acaba de cometer um crime e portanto vemos a lei e quem aplica a lei e agora ele próprio vai ter que levar com a lei em cima. Ao início ele não quer que o filho seja o seu advogado, mas depois com o desenrolar das coisas ele acaba por ser o seu advogado e vamos ao mesmo tempo que ver que alguém que sempre aplicou a lei durante a sua vida vai ter que levar com a lei em cima. Vamos também ver o desenvolvimento familiar e entre eles todos, entre os irmãos e entre os filhos e o pai e tudo isso que envolve. Para além disso, existem outros fatores que vão influenciar nessas coisas e, portanto, é um filme bastante bonito por esse lado familiar, mas também muito interessante do ponto de vista de alguém que toda a sua vida aplicou a lei, de repente vê-se ele próprio a estar no banco dos réus e a ver a lei a ser aplicada a ele. E, portanto, também é muito interessante nesse ponto de vista e eu gostei muito, muito deste filme. Por fim, eu vi 2 documentários. Eu vi o Finding Vivian Maier e a Citizenfour. Quem ganhou o Oscar melhor documentário foi a Citizenfour. Não sei se mereceu totalmente agora que vi o documentário, mas falando do Finding Vivian Maier, dos trailers que eu vi, este era o que me despertava mais curiosidade, porque fala-nos de uma mulher que, após a sua morte, viu-se famosa. Conta-nos a história de um rapaz que um dia foi a um leilão de velharias, coisas velhas, porque estava à procura de negativos para um livro histórico que ele estava a construir, que ele estava a fazer, e acaba por comprar uma caixa com negativos e vir para casa. Quando ele foi a revelar os negativos, percebeu que os mesmos não lhe serviam porque não eram fotografias muito históricas, que eram fotografias bastante mais contemporâneas. E acabou por deixar aquilo um bocadinho de lado, até que ele um dia deu-lhe assim vontade e ele foi ver o que é que a caixa continha e começou a ir desvendando os negativos até que percebeu que estava perante uma grande artista. Nessa caixa ele também vai começando a encontrar outras coisas que pertenciam à Vivian Maier e ele começa a perceber que está perante uma personalidade bastante diferente e então ele começa à procura das restantes caixas que existiam dessa senhora e acaba por ficar com um acervo dessa senhora gigante, onde ela tinha faturas, bilhetes, jornais, roupa, tudo. Essa senhora acumulou imensa coisa na sua vida. E ele, mesmo tendo isso tudo, não conhecia quem era a Vivian Maier, até que ele começa a pesquisar através dos recibos que ela tem as diversas pessoas que poderiam ou não estar conectadas com ela e começa a perceber que ela um dia foi uma estava a fazer uma nanny, uma ama, e vai começando a falar com as diversas famílias que a contrataram para ser ama e vai começando a conhecer aos poucos quem era esta senhora e vão-se apercebendo que ela era definitivamente uma pessoa bastante diferente e que era uma pessoa bastante peculiar. Eu acredito que seja essa a verdadeira palavra para a descrever, e ela andava sempre com a câmera atrás, tirava imensas fotografias, filmava e era uma acumuladora compulsiva. Ela era bastante diferente do normal e portanto é um filme muito, muito interessante do ponto de vista mais psicológico, do ponto de vista de alguém que durante a sua vida toda viveu de uma forma diferente.
que tinha um dom, que era o dom da fotografia, e que nunca o revelou a ninguém e acabou por ser conhecida depois da sua morte, e acredito que foi merecido. E como disse alguém durante o vídeo, acho que foi melhor assim, porque ela não iria ter gostado de ter sido famosa em vida, e por isso vão ver o documentário, é muito, muito bom. Já o Citizen 4 conta-nos a história daquele rapaz que denunciou a América, conta-nos a história de um homem que eu não sei como é que ele se chama, que trabalhava para uma empresa americana, que é a NSA, que trabalhava como... Ele disse lá o que é que ele fazia, agora é que não me recordo. E o que é que essa empresa fazia? Depois do 11 de setembro, essa empresa começou a escutar chamadas, a ver e-mails, a perceber o que é que nós fazíamos com o nosso cartão de crédito, o que é que as pessoas faziam com o cartão do metro, a interligar as coisas, e começou a invadir a privacidade das pessoas. Publicamente, essa empresa apenas dizia que via certos números, mas quem trabalhava lá sabia que isso era verdade e que eles tinham acesso a qualquer pessoa, inclusive fora dos Estados Unidos, visto que eles implementaram a sua empresa em vários países. Esse trabalhador acabou por sair da empresa, acabou por fugir, e ao fim de acumular alguns documentos, e ele acabou por ir para o Hong Kong, e de lá chamou alguns jornalistas para publicar a sua história. Isto foi bastante noticiado na altura em que isto aconteceu, e ele acabou por, quando com a bomba cá fora, a coisa foi bastante desmentida pelos Estados Unidos, e o que é certo é que ele acabou por ter que fugir e pedir asilo e essas coisas todas, e portanto foi uma altura em que ele foi bastante noticiado, que acabou por depois também pedir ajuda ao Wikileaks e essas coisas todas. É assim, eu não sei até que ponto nós sabemos que existe invasão da privacidade, quer seja onde for, e eu acredito que por um lado também é bom, porque nos ajuda também a encontrar mais rapidamente, se calhar, certos criminosos, essas coisas, mas depois quando realmente isso é preciso para desvendar alguma coisa, essas coisas não são usadas, e depois são usadas para coisas tão estúpidas como escutar a conversa de alguém ao telefone, que nada tem a ver com nada, e portanto, acredito que tenha sido um alerta muito bom dado por este senhor, que reuniu estes documentos e teve a coragem para denunciar uma coisa que ele via e que ele próprio participava enquanto trabalhador da empresa. Por outro lado, nada para mudar foi feito, e não é? E nós continuamos a viver neste mundo onde nada é privacidade, onde nós não temos direito a nada, onde nós não temos direito à nossa própria privacidade. Não sei se o filme mereceu todo este Oscar, porque se calhar o Finding Vivian Maier, por exemplo, tinha, ou até o Salt of the Earth, que é um filme que é um documentário que eu também quero muito ver, porque basicamente eles denunciaram isto a partir de um quarto de hotel e portanto não teve assim grandes coisas a mais. No entanto, eu acho que valeu pela mensagem em si, e por aquilo que nós também temos que estar alertas, porque nós próprios também podemos sofrer deste tipo de falta de privacidade. E é isso, estes foram todos os filmes que eu vi este mês, foram bastantes filmes, eu espero que o vídeo não tenha ficado gigante, senão eu vou ter que cortar imensas partes. É isso, espero que vocês tenham gostado. Digam-me aqui em baixo que filmes é que andaram a ver este mês e que séries é que andaram a ver este mês. Se viram os filmes dos Oscars, qual é aquele que vocês mais gostaram, qual foi o prémio que vos surpreendeu mais. A mim definitivamente foi o melhor filme para Birdman. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!